Boa noite! Dia 27 de outubro de 2022, programa número 59 do Conexão Armênia. Próximo já teremos 60. O videoclipe de hoje vai colocar vocês no clima para todo o programa. A região montanhosa de Syunik está sob ameaça, pois é exatamente nesta área que o Azerbaijão ganancioso quer tomar mais terras. Eles querem abrir um corredor que facilitará o gás a ser vendido para a Europa, e assim desejam tomar toda essa parte restante, tirando a fronteira da Armênia com o Irã. Esta região é riquíssima em minérios que são utilizados na produção de chips de computadores. É uma área de montanhas imponentes, e neste último refrão, os meninos cantam uma resposta ao compositor Kusan Ashot, uma linda mensagem de esperança. E esta semana, nós tivemos a participação do grupo de danças típicas armênias Guiligia na Feira do Imigrante, além da barraca de comidas armênias do Ramascaim Brasil e a barraca de artesanatos. Essa feira, todos os anos, é um grande sucesso. Este ano, tiveram mais de 7.000 pessoas por dia, foram 4 dias de feira, e foi uma loucura. A barraca da Armênia bombava e as pessoas queriam saber qual era o cheiro que saía da nossa barraca. Falei para vocês que a gente teria uma kafta com tempero todo especial,
que eu trouxe diretamente da Armênia. Se você não aproveitou, próxima vez só ano que vem. Vamos ver como foi a Feira do Imigrante. Արտմը ունի իմ գարի է, ասին չավոր տարի է, Արտմը ունի իմ գարի է, ասին չավոր տարի է, Խնդացեք շան աղջայներ, կարգվելու տարի է, Խնդացեք շան աղջայներ, կարգվելու տարի է, Սիլադոն, 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 Արտմը ունիմ գարի է, ասին չավոր տարի է, Արտմը ունիմ գարի է, ասին չավոր տարի է, Խնդացեք շան տղաներ, կարգավելու տարի է, Խնդացեք շան տղաներ, կարգավելու տարի է, Սիլադոն, 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 Եգուր աղջիկ մեր դունը, դամբարդավոր դինիմը, Եգուր աղջիկ մեր դունը, դամբարդավոր դինիմը, Մտկե չարպան չանցնես, կսիրեմ հոգուտունը, Մտկե չարպան չանցնես, կսիրեմ հոգուտունը, Սիլադոն, 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 Նա դիմացի գալերը, իրար եկան յարերը, Նա դիմացի գալերը, իրար եկան յարերը, Ինդոշեսի չխնդան, անյարեր ու մարերը, Ինդոշեսի չխնդան, անյարեր ու մարերը, Սիլադոն, 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 Արտմը ունիմ գարի է, ասին չավոր տարի է, Արտմը ունիմ գարի է, ասին չավոր տարի է, Խնդացեք շան աղջայներ, կարգվելու տարի է, Խնդացեք շան տղաներ, կարգավելու տարի է, Semana passada, também tivemos um grande acontecimento no âmbito da beleza internacional. A Armênia participou do concurso Miss Europa 2022, com uma linda jovem que representava o vilarejo de Hadrut, na região de Artsakh, que foi tomada pelo Azerbaijão em 2020. Esta moça lutou na guerra, ela é mãe de um menino lindo de 7 anos e ela foi para o concurso. Adivinhem, ela ganhou o 2º lugar. Vamos conferir.
Semana passada foi realizado o concurso de beleza Miss Europa 2022 em Sofia, capital da Bulgária. A Armênia apresentou uma modelo, Vera Safarian, do vilarejo de Hadrut, que foi tomado pelo Azerbaijão em setembro de 2020. Ela ficou em segundo lugar. O pai de Vera, de 28 anos, Artur Safarian, foi morto durante a Primeira Guerra de Artsakh em 92, não podendo ver o nascimento da sua filha. Vera admite que cresceu ouvindo a educação de sua mãe e histórias sobre seu pai. Foi isso que lhe deu força ao longo da vida. Ela se formou no Departamento de Língua e Literatura Russa da Universidade Estadual de Artsakh. Fiel à mensagem do pai, Vera participou da guerra de 2020. Պատերազմից ավարտվելուց հետո տեղափոխվեցինք Հայաստան, որովհետև մեր տունը արդեն չկար, եւ ես Երևանում կարողացա աշխատանքի մտնել եւ ապահովել իմ ընտանիքը առաջնայինով. Vera Safarian começou a se destacar como modelo, começando com pequenas iniciativas e aos poucos foi ganhando reconhecimento. Համացանցում առաջարկներ է ստանում արդեն հայտնի խանութներից, որպեսզի ես զբաղվեմ իրանց ֆոտոսեսիաներով, լինեմ իրանց մոդելը. A opinião de Vera é que deve-se trabalhar e melhorar constantemente. Ela começou a frequentar a escola modelo fundada por Ana Demirkhanyan, onde conseguiu o que precisava em um curto período de tempo. Աննա Դեմիրխանյանն է ինձ առաջնորդել, որպես ես մասնակցեմ այդ մրցույթին եւ Հայաստանը ներկայացնեմ Miss Европа մրցույթում։ Ինչպես բոլորս գիտենք, մրցույթի պարտադիր պայմաններն է, որ կինը պիտի ամուսնացած լինի, երեխա ունենա ու ազբաղվի մոդելի գործունեությամբ, լինի օրինակելի մայր, հաղթարած դժվարություններ, որովհետև մրցույթի ժամանակ մենք կիսվում ենք մեր պատմություններով ու կանայք մեկը մեկին տալիս են ուժ, խորհուրդ, ինչպես կյանքի տարբեր դժվարություններ հաղթահարեն։ Vera diz que não teve nenhum patrocinador. Ela mesma cuidou de todos os temas financeiros para poder participar do concurso. É uma grande honra para a beleza, especialmente após a guerra, representar a Armênia no concurso de Miss Europa 2022 como residente de Artsakh. A batalha no palco terminou com sucesso. Եվ ես ստացա իմ արժանի երկրորդ հորիզոնականը, ինչի համար շնորհակալ եմ եւ մտածում եմ, որ ինչքան ապրում եմ, այնքան պիտի կայանամ ու գնամ դեպի առաջ, դա նաեւ մի մոտիվացիա է, որպեսզի ավելի առաջ գնաս։ Եվ մոտակա ժամանակները պլանավորում եմ նաեւ գալ Արցախ, որովհետեւ իմ պարտն է գալ Արցախողին ու իմ շնորհակալությունը հայտնել իմ Արցախին, իմ Արցախի ժողովրդին։ Vera Safarian prosseguirá seu trabalho como modelo e ela diz que nessas horas quem lhe dá a maior força é seu filho de 7 anos, o Alexander. Esta é a força da mulher armênia. O programa de hoje vai tratar de um assunto muito interessante, bom para o seu conhecimento, inclusive de história. Durante a minha viagem à Armênia, eu tive a oportunidade de cruzar a fronteira da Armênia entre a Turquia e conhecer a parte da Armênia Ocidental, que hoje está sob comando turco, mas são terras milenares armênias. No programa de hoje, a gente vai mostrar para vocês a cidade de Kars. Kars era uma grande cidade daquela região, inclusive foi capital da Armênia por um tempo. Por que Kars era tão importante? Porque ali passava um rio que chegava até Tiflis e de Tiflis ia até o Mar Negro. Kars fazia parte da Rota da Seda, então grandes mercadores, grandes caravanas passavam por lá. Por isso foi uma cidade que se desenvolveu muito e lá existe um dos fortes mais invencíveis da história da Armênia. Então, para que vocês possam entender um pouco sobre a importância dessa cidade, nós queremos contar um pouco da sua história. Kars hoje não pertence à Armênia, porque por volta de 1920 ela foi cedida pelos russos para os turcos, através de um tratado que se chama Tratado de Kars. Vamos conhecer um pouco sobre esse tratado e depois eu vou levar vocês para um tour nesta cidade. Ao longo da história das relações internacionais,
muitos tratados foram assinados delimitando fronteiras, definindo países e, sobretudo, configurando o destino de inúmeros povos e populações. Com o povo, a nação e o Estado armênios não seria diferente. O dia 13 de outubro marca um dos dias de triste lembrança para os armênios. Foi o dia da assinatura do Tratado de Kars entre a Turquia e a União Soviética, e que selou tragicamente o destino de boa parte da Armênia histórica, que viu-se agora desfigurada pela crueldade imperialista de nações que desconsideram e desconsideraram a riqueza milenar da nação armênia. Para entendermos as características e o alcance desse tratado, é preciso antes compreender que a Armênia histórica sempre foi um território cobiçado por inúmeras potências da região e, ao mesmo tempo, desejavam elas eliminar um rival importante no cenário geopolítico. E para que isso acontecesse, Turquia e União Soviética não desperdiçaram esforços e uniram-se. Olharam para a Armênia como um território que deveria ser cuidadosamente dilapidado. Primeiro, seria preciso acabar com as referências históricas armênias. Tomaram então as cidades de Kars, Ardahan e Olti, o lago Shildir e as ruínas de Ani. Estas regiões, para além de sua beleza natural ímpar, eram também estratégicas do ponto de vista das redes de transporte e de comunicação entre o Oriente Médio e a Ásia Central. O acordo feito tornava turcas regiões que, para o então governo da Armênia Soviética, seriam sacrificadas em prol da estabilidade política do regime e de quebrar com os ânimos nacionalistas mais fervorosos do povo armênio dessa região. Além disso, Ani, conhecida como a cidade das 1000 igrejas, representava ao mesmo tempo uma tríplice realidade assustadora para os soviéticos. Era o baluarte espiritual do povo cristão, uma espécie de Vaticano armênio. Era um grande e prestigioso centro cultural, e para lá convergiam parte considerável da intelectualidade armênia esclarecida e crítica em relação a qualquer forma de ocupação. Depois, o golpe será certeiro também em outra região importante. Agora será a vez das minas de sal de Kulpi e do Monte Ararat. Com uma canetada, tentava-se ao mesmo tempo quebrar o Estado armênio em uma fonte de rendimento econômico valioso e em seu fervor espiritual. O Monte Ararat é, para o povo armênio, como a alma é para o corpo. O controle histórico do Ararat pelos armênios os fazia terem uma sensação de pertença, não apenas à Armênia, mas também à história do povo bíblico e, por extensão, à própria história da humanidade. Se o Ararat é considerado o local em que a Arca de Noé pousou após o dilúvio, é também, para os armênios, a recordação constante de que um povo pode ser grande pelas memórias que oferece a todo o planeta. Hoje, cada armênio que sai à rua logo pela manhã em Yerevan convive, direto ou indiretamente, com as consequências do Tratado de Kars. Seu olhar passeia pelas encostas do Sagrado Monte, enquanto o coração nacional lamenta pela tragédia imperialista que o egoísmo humano desenhou sobre toda uma nação. Mas fazer memória desse dia é, antes de mais nada, rememorar o passado glorioso de um povo que, mesmo com seu território drasticamente diminuído em seu tamanho territorial, não cessa de cantar as glórias de sua gente, de sua cultura e de sua inabalável fé em sua continuidade histórica por gerações. Valeu, Arti, tudo bem, pessoal? Barevtzes, aqui quem tá falando é o Davi com o Rian. Normalmente eu falo sobre ciência, tecnologia e inovação lá da Armênia, mas hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo sobre o Tratado de Kars, que fez 101 anos na semana passada, e é muito importante que vocês saibam. Por isso, nesse quadro teremos uma alteração especial, onde, ao invés de falar sobre os assuntos tecnológicos, eu vou falar sobre esse tratado. Mas vamos lá, o Tratado de Kars ele recebe esse nome porque ele foi um tratado assinado em Kars, que hoje é uma região que pertence à Turquia, mas que já foi território armênio por muitos e muitos anos, séculos e milênios. Esse tratado ele foi assinado no dia 13 de outubro de 1921 e foi ratificado em Yerevan em 11 de setembro de 1922, ou seja, já se passaram mais de 100 anos desde que esse tratado foi assinado. Mas quem assinou esse tratado e o que isso significou? Vamos por parte. Primeiramente, quem assinou esse tratado foi a Grande Assembleia Nacional da Turquia, lá que depois, em 1923, se tornaria a República da Turquia. Também assinaram a futura Armênia Soviética, o Azerbaijão Soviético,
a Geórgia Soviética, que todos faziam parte da União Soviética, anexados ali à Rússia bolchevique. Enfim, foi um tratado que marcou a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial e, por conta disso, estabeleceu as fronteiras que até hoje nós temos entre a Turquia e os estados do sul do Cáucaso. Esse tratado também ajudou com que fosse concluída a Batalha de Sardarabad e também a campanha do Cáucaso como um todo. A maioria dos territórios que foram cedidos à Turquia nesse tratado foram adquiridos pela Rússia Imperial e estavam em negociação junto com o Império Otomano, na época da Guerra Russo-Turca, lá de 1877 e 1878. A única exceção foi a região de Surmalu, que tinha sido anexada pela Rússia no Tratado de Turkmenchai, depois da Guerra Russo-Persa lá com o Irã. E basicamente esse tratado garantia à Turquia um trânsito livre pelo porto de Batum para mercadorias e todos os outros materiais destinados ou originários da Turquia, sem taxas e sem encargos alfandegários. O tratado também criou uma nova fronteira entre a Turquia e a Armênia soviética, definidas principalmente pelos rios Ahurian e Aras. E a Turquia obteve também da Armênia a maior parte do antigo Kars, do Império Russo, incluindo a região que hoje está situado o Monte Ararat, além das cidades como Igdir e Korib e outras ali cidades que sempre foram armênias, mas que agora estão no domínio turco, as ruínas de Ani, o Lago Sidiz e outras. E a maioria dessas áreas já estava sob o controle militar turco, mas que há milênios faziam parte do território armênio. O tratado também exigia que as tropas turcas se retirassem de uma área aproximadamente correspondente à metade ocidental da atual província de Shirak da Armênia, incluindo Gyumri e o que antigamente era chamado de Alexandropol. Esse tratado de Kars especificou essa divisão, então, entre a Armênia e a Turquia, contendo também toda uma questão ligada a Nakhchivan, que é aquele território que fica entre a Armênia e a Turquia, tornando ele, então, um território autônomo, sob a proteção do Azerbaijão. E lá em 1924, a República Socialista Soviética Autônoma de Nakhchivan foi formada nesse território como um enclave subordinado à República Soviética do Azerbaijão e compartilhando uma fronteira de 15 quilômetros com o agora distrito turco de Surmalu. Também foi acordado que tanto a Turquia quanto a Rússia teriam poder sobre a região de Nakhchivan, e esse território, que sempre foi da Armênia, já não estava mais sob o controle do governo armênio, mas sim da Turquia, do Azerbaijão e da Rússia. Depois, então, da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética tentou anular o tratado e recuperar o seu território perdido. Até mesmo o vice-primeiro-ministro da União Soviética incitou o Stalin a agir sobre essa questão, insistindo na devolução dos territórios históricos da Geórgia e da Armênia. Stalin acabou concordando lá em 1945. O ministro das Relações Exteriores soviéticas, Molotov, informou ao embaixador turco em Moscou que a província de Kars, Ardan, Artvin e todas elas deveriam ser devolvidas à União Soviética para que fossem entregas à Geórgia e à Armênia. Isso é ótimo. Então quer dizer que foram devolvidos? Não. Infelizmente, naquele mesmo momento, os Estados Unidos e o Reino Unido se opuseram às reivindicações territoriais soviéticas lá com relação à Turquia. O Departamento dos Estados Unidos aconselhou o presidente Truman a apoiar a Turquia e se opor às demandas soviéticas, uma vez que estavam começando ali os conflitos da Guerra Fria, o que fez com que a Turquia se juntasse à aliança militar antissoviética da OTAN lá em 1952, e então, quando Stalin morreu em 1953, o governo soviético renunciou suas reivindicações territoriais sobre a Turquia, ou seja, desistiu de todos aqueles processos para devolver os territórios para a Geórgia e para a Armênia. Então, dessa maneira, até hoje, esses territórios não estão sob o domínio dos povos da qual eles deveriam permanecer. Uma vez que não existe mais União Soviética, os governos pós-soviéticos da Rússia, a Geórgia, o Azerbaijão, a própria Turquia e a Armênia, elas continuam ali tentando negociar, tentando buscar, mas a posição da Armênia é diferente de tudo isso, principalmente por conta da ausência de relações diplomáticas com a Turquia, uma vez que até hoje lutamos pelo reconhecimento do genocídio armênio. Os armênios condenam esse tratado e até hoje buscam também reivindicar as terras que há milênios foram armênias, mas que na segunda década do século passado serviu como um verdadeiro campo de concentração turco, contando com diversos desaparecimentos de armênios, advindos de deportações, de massacres que a Turquia se recusa a denominar de genocídio, mas que nós sabemos que é, e que há anos vem sendo uma pauta principal da luta armênia. Eu espero ter esclarecido para vocês o que foi esse Tratado de Kars. Pessoal, agradeço desde já a atenção de todos vocês. Infelizmente esse quadro fica por aqui. Fiquem ligados que nos próximos programas eu volto com outros assuntos armênios. Vejo vocês, batiks a todos. Ficaram curiosos? Querem conhecer Kars?
Deixa eu explicar uma coisinha. Diz a lenda que o nome da cidade é um derivado da palavra Hars. Por isso eles falam Gars. Hars. Hars em armênio significa noiva. Supostamente, a noiva do rei, naquela época, foi visitar essa cidade, foi passar um veraneio lá e se apaixonou pela cidade. Então, o rei da dinastia Bagratuni conquistou a cidade e dedicou ela à sua amada. Hars se tornou a cidade Gars. Então, até o nome da cidade possuía uma simbologia armênia. Vamos dar uma voltinha por Gars comigo. Bom dia! E hoje deu a loucura. Nosso guia aqui falou que vai nos levar à fronteira com a Turquia. São 40 quilômetros desse vilarejo de Avark e a gente vai cruzar a imigração. Vamos ver como é feita a imigração de carro para quem vem da Geórgia. Claro que eu não posso filmar nada lá, mas do lado de lá são as antigas terras dos nossos antepassados armênios. A Armênia Ocidental ocupada pela Turquia hoje. O dia vai ser interessante. Bom, isso aqui é todo caminhão esperando na fila para entrar na fronteira da Turquia, trazendo mercadorias da Geórgia, levando e trazendo. Olha ali, ó. As pessoas que estão no Brasil tem isso. Vamos ver como é que é a alfândega deles. Agora, falando sério, é uma fila interminável de caminhões. Diz aqui o nosso guia que leva quase 5 dias para eles, para poderem entrar na fronteira. Então, essa estrada de ferro foi feita pela Turquia há uns 12 anos atrás e ela liga a Geórgia à Turquia, fazendo com que todas as mercadorias passem por dentro da Geórgia e sigam para a Turquia e para o Azerbaijão. Aqui nós estamos a uns 5, 6 quilômetros da fronteira, mas ela corta uma grande parte da Geórgia. Lá ao fundo você já vê as bandeiras. Aqui todo mundo se conhece. É incrível. Ao fundo a gente já vê as bandeiras da fronteira. Não vou poder filmar chegando lá perto, porque quando a gente estava passando da Armênia para a Geórgia, o cara me fez apagar todos os vídeos. Pegou meu celular, até pensei que eu ia perder tudo que eu tivesse filmado. Ele cismou que eu estava filmando todas as atividades deles lá. Vejo vocês do outro lado, Pinheiro da Rádio. Depois de dirigir mais ou menos 100 quilômetros após a fronteira da Turquia, a menina quis esvaziar minha bolsa para ver o que tinha dentro. Todo mundo ficava olhando o passaporte, apesar de ser brasileiro, tem o sobrenome armênio. Perguntavam o que eu vinha fazer. Turismo. Bom, dirigimos 100 quilômetros pela Armênia histórica, com essas terras que não tem quase nada, apenas alguns vilarejos bem mal cuidados e tem mesquitas. Chegamos no entroncamento que a gente tem que escolher se a gente vai para Gars ou se a gente vai para Akiaka. E nós vamos seguir o destino a Gars. Já era um centro muito desenvolvido, porque ele estava perto da rota de quem vinha do Mar Negro e todas as coisas passavam por aqui, os mercadores passavam por aqui, então era um grande centro comercial daquela época. Hoje, com a nova linha do trem que foi feita passando por dentro da Geórgia em sentido à Turquia, Gars continua sendo um grande centro comercial desta região. Agora, assim que nós entramos na cidade, eu avistei uma coisa que chamou muito a minha atenção. Porque eu vim pra cá com a esperança de ver um pouco da história dos meus antepassados. Eles têm prédios novos, sim, mas na entrada da cidade, assim que a gente passa a linha do trem, tem a escola. Eu vou mostrar pra vocês. Escola.
com o nome Mustafa Kemal Atatürk. Claro, como eles vão ensinar o ódio, profanar o ódio nas escolas, se ela não tiver o nome do maior mandante do genocídio? Isso é para comprovar uma vez mais nessa terra que eles querem dizer quem manda aqui são eles. E o Atatürk é um herói. Diversos prédios novos. Percebe-se que aqui é um lugar onde a civilização e a prosperidade passam. Gente, comparado com os outros vilarejos, isso aqui é uma cidade. Garza é uma cidade grande, deixa eu dizer pra você. Tem ônibus normal, carro normal. Os outros vilarejos, simplesmente a gente só vê cabra e as casinhas pequenas. Aqui não. Aqui é uma cidade com comércio local, vendendo os queijos, sapato, camelô, loja de roupa, banco, enfim. Mas aqui, para um olhar mais atento, a gente descobre traços da antiga Armênia. Olha só. Estão vendo as chaminés em cima das lojas? Estão vendo essas pedras pretas por trás da fachada? Ali atrás daquela fachada são as pedras armênias nos desenhos antigos. Tá vendo só? Essa é a antiga Gars, que está mascarada por trás desses prédios. Veja ali, as pedras pretas, originais armênias. Agora a gente veio na parte antiga da cidade, onde tudo relembra a Armênia. Olha só, essas casas, uns terraços igual de Gyumri. As pedras antigas do jeito que são feitas na Armênia, 1914. Algumas ruas mantiveram o estilo. E não dá para negar a passagem armênia por essa cidade. Aqui pode-se ver a letra A do nosso alfabeto, com o ano de 1893. Ali em cima podem-se ver símbolos de Khachkar, as cruzes de pedra armênias.
A gente não pode deixar de visitar a casa de um famosíssimo poeta armênio, Yehishet Charentz. Ele nasceu nesta cidade e alguns anos atrás sua casa foi demolida porque iam muitos turistas armênios visitá-la. Hoje, o terreno se encontra assim. Ponte esta que cruza o rio de Gars, que vai até ao redor da torre. O mais bonito de tudo, que a igreja armênia está bem aqui aos pés do forte de Gars, porque ela tinha um papel importantíssimo nessa cidade. Ali atrás são todas casas, construções do estilo armênio. Ali é um hotel que eles acabaram de renovar e as pessoas usam para ficar hospedadas aos pés do forte. Vamos subir! Essa era a igreja dos apóstolos dos armênios, que agora foi transformada numa mesquita. Perguntei se a gente podia visitar. Meu amigo olhou com cara até de susto. Falou, é uma mesquita. Nos últimos 10 anos, tudo isso foi destruído e transformado. O governo da Turquia investiu em fazer desta uma região turística, onde sabe-se lá o que eles inventam, cheira até pintura, que até então isso aqui estava largado. E eu, como não existe lugar proibido para mim, quero mostrar. Realmente, pelo tapete colocado, virou uma mesquita. E claro que eu ia entrar na igreja, que agora não é mais igreja, que é mesquita. Fazia questão de entrar e ver o que eles fizeram. Tinha um menininho de uns 7, 8 anos que me viu com a câmera escondida e veio falar alguma coisa. Falei, só falo português. E aí ele falou, português, português. Falei, Brasil, futebol. Mostrei uma pulseirinha, pus no braço dele. Ele ficou tão feliz que ele esqueceu até da câmera. Agora a gente tá subindo lá no forte. Tô falando que aqui a gente fica com o coração muito bom. Tanto das emoções que passa, como da força que a gente faz nas subidas. E daqui de cima, a gente avista toda a cidade lá embaixo. Esta era a parte antiga. Aqui, todo esse barranco eram casas e era o vilarejo. Aquele hotel que eu mostrei para vocês era uma escola. Ali agora tem uma mesquita e a nossa igreja, que foi transformada em mesquita. Esse rio
que chega até Tiflis. Por isso era uma cidade tão proeminente para os negócios. Afinal de contas, passava o rio. E o rio trazia mercadores, trazia todas as oportunidades de prosperidade. E este lindo pôr do sol para nós. Esse castelo foi dado pelos russos para os turcos. Os russos queriam a saída para o mar, que a Turquia já havia conquistado em Batumi, na Geórgia. Então eles fizeram um acordo: eu dou a cidade de Gars para vocês e vocês me deixam com a saída para o mar em Batumi, um pedaço da Geórgia. Aqui vivia a parte mais forte do exército armênio. E simplesmente eles tiveram que deixar o castelo sem uma única troca de balas, sem um único ataque, sem nada. Foi tudo assinado no Tratado de Gars, com a promessa de que seria um comodato por 100 anos. Este comodato já venceu. E agora? Depois de subir tudo isso, o guia explicou para mim que ali atrás tem uma passagem secreta. É uma saída pelos fundos do castelo, onde, ao ser atacados pela frente, eles poderiam fugir por aqui e aí descer naquelas escadinhas. Tem uns buracos escondidos ali, olha. Tem uma passagem de ar. Então, ali é fundo e desemboca por baixo de todos esses penhascos no rio ali atrás. E assim eles poderiam escapar pelo rio. Escutem o barulho da água. Bem estratégico. E aquelas ali atrás são as casas que os russos moraram quando fizeram essa permuta desse castelo. Isso foi coisa recente, tá? 1921. E daqui de cima, chegamos ao ponto máximo que a gente poderia chegar. Tem um portão dizendo que tem câmera. E o mais engraçado é que alguém que subiu aqui pichou com alegria e um sorrisinho no U o nome do Atatürk. Ou seja, até hoje este povo venera o genocida. E depois de ver tudo isso, eu queria tomar uma cervejinha, mas pasmem, não vende cerveja nas ruas da Turquia. Disse aqui o guia que quando vende é no mercado, ou melhor, no mercado também não tem, quando vende são em lojas específicas e é bem caro. Então, tá na hora de eu ir embora. Já não tem mais nada aqui que possa suprir minha curiosidade. Mas fica o convite para todo e qualquer armênio que venha visitar a Armênia histórica, a terra que seus avós tiveram que deixar. E também para todo e qualquer brasileiro que gosta de história, cultura e tradição, para que venha conhecer todas essas terras que os armênios ajudaram a construir. Isso faz parte da história da humanidade. E é um terreno que a gente nunca deve deixar de pôr os pés, porque quanto mais vezes os armênios marcarem presença neste solo, essas terras continuarão sempre sendo nossas. E aqui eu posso cantar sem o som da escavadeira que estava cavucando, provavelmente um antigo cemitério armênio embaixo do forte. A música diz assim: Gars, 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 Hayreni Gars, Yerbirito Mair Hayastan Shut Veratarnas, que significa: Gars, Gars, minha querida Gars, quando você voltará para minha querida Armênia?
gás. Eles fazendo café ou chá. Acho que é chá de hibisco, pelo jeito. Pronto, começaram a rezar de novo. Conheça o nosso novo empreendimento, Infinity Home Club. Este programa possui o oferecimento da construtora Dampris. Agora, nós que já fomos para a Armênia Ocidental, fronteira com a Turquia, vou levar vocês de volta para Yerevan. Sim, Katerine Kachvartanian, a outra ruiva do Conexão Armênia, foi dar uma voltinha no mercado muito típico chamado GUM. É como se fosse o mercadão que a gente tem em São Paulo, que tem em Belo Horizonte, que tem no sul do país. Enfim, o mercado da Lapa é um mercadão onde se vendem frutas, bebidas, temperos, assim, um show de cores e de aromas. Vamos conhecer o mercado GUM em Yerevan. O que será que Bia Indica traz para nós esta semana? Bia Indica, esperamos você! Você já ouviu falar do gato de Van? Van's Cat, ou Vanagadu, é um dos símbolos culturais mais amados pelos armênios. Ele também é conhecido equivocadamente como Turkish Cat, por sua origem se tratar do que hoje é o leste da Turquia. Ele basicamente é um dos felinos mais antigos do mundo. Seu nome vem de seu habitat natural, o Lago Van, lá nas histórias das terras altas da Armênia. Inclusive, eu já trouxe um vídeo falando sobre o Lago Van, lá naquele vídeo sobre Artamar, lembra? Lá na ilha de Artamar, existe uma igreja do século X, a Catedral de Santa Cruz. Não se sabe exatamente há quanto tempo o gato de Van habita aquela área, mas análises feitas por pesquisadores de seu DNA revelam que basicamente esse gato é domesticado há mais ou menos 10 mil anos. Um estudo de 2015 aponta que armênios e outras populações do Oriente Médio, como cipriotas e cristãos libaneses, estão mais intimamente ligados com os agricultores daquela época, agricultores neolíticos que espalharam a agricultura pela Europa, há mais ou menos uns 8 mil anos antes dos habitantes atuais. Vale ressaltar que enquanto tribos turcas e curdas praticavam e traziam consigo o nomadismo pastoral, os armênios, que eram agricultores e artesãos, se estabeleceram na área desde a antiguidade, embora essa população durante o genocídio tenha sido varrida. Mas voltando ao gato de Van, ele é conhecido como gato nadador, seu corpo é alongado. A lenda diz que esse gato estava na Arca de Noé, porém ele deixou a arca para nadar nas águas do dilúvio. Esse hábito do Vanagadu, de dar mergulhos na água enquanto outros de sua espécie correm dela, é mais provável que seja uma adaptação ao fato dele viver em torno de um lago, muito grande por sinal. Não é à toa que ele é o maior lago do mundo.
Os Vanagad possuem heterocromia. E isso é basicamente eles possuem um olho de cada cor. Ele é uma das poucas raças conhecidas como verdadeiras, o que nós chamamos de landrace, que significa que ele é um animal natural. O natural é que suas características devem justamente apenas ao seu habitat e estilo de vida. Outros animais também possuem essa classificação, como por exemplo as ovelhas Shetland e os cães d'água St. John, atualmente extintos. Inclusive, vocês sabiam que uma Vanagadu é uma das protagonistas deste livro aqui? Van Cat Meow. A Lost Man, A Rescue Cat, A Road Trip Like No Other. A história não fala propriamente sobre a Armênia, porém, trata-se da aventura de Willow, uma Vanagadu, e seu dono Richard, na Austrália. Se tiverem interesse, ele está disponível apenas em inglês, infelizmente, lá no site da Amazon. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Mas aí, o que você achou desse gato? Lindo, né? É um dos gatos, na minha opinião, mais bonitos que você vai ver. Eu acho que a beleza natural é sempre mais bonita. Logo, esse gato está em primeiro lugar no meu ranking. Nosso programa conta com o patrocínio das Esfirras Dosa, uma grande opção para quem quiser experimentar a culinária armênia no conforto da sua casa. Lembrando também que eles possuem uma vasta linha de congelados nos melhores supermercados da cidade. iFood. Marcela Susmenha hoje vai dar um outro show de moda. Essa menina é muito fashion. Ela vai falar para nós de uma marca armênia que está muito em alta, que chama Kivera Nainomis. Vamos conhecer. O nome é bem diferente. O que será que eles fazem, que eles estão subindo nas passarelas de sucesso de Milão? Oi! No final do mês passado, aconteceu a Semana de Moda de Milão e nada mais, nada menos que 8 conterrâneos armênios puderam desfilar suas coleções de outono e inverno na plataforma de talentos emergentes, organizada pela Conferência de Negócios Aliança Têxtil Armênia-Itália. E o grande destaque do evento se deu para a marca Kivera Nainomis, da estilista Arevik Simonian. Ela apresentou a coleção Roots, ou seja, raízes. Segundo a designer, a fé é o fundamento da cultura armênia e a força motriz do nosso povo. E com essa coleção ela quis mostrar looks modernos através das raízes e da cultura armênia. As criações ganharam toques de alfaiataria clássica para construir uma homenagem sofisticada às tradições da Armênia. Essa coleção, desfilada no Fashion Week, vai super ao encontro do estilo de assinatura da marca, que enfatiza o feminino, elegante, luxuoso e ousado, sendo designs que nunca envelhecem. Meu quadro aqui é sobre moda e fiquei não só muito feliz da Armênia estar sendo representada em um evento tão importante no calendário da moda internacional, mas também porque essas apresentações tiveram um apelo humanitário. Antes do show começar, os designers armênios apresentaram uma mensagem pedindo para que se apoie a Armênia e se condene a agressão azerbaijana. Trouxeram também ao olhar mundial o dia 13 de setembro de 2022, em que o Azerbaijão lançou uma agressão em larga escala e invadiu o território soberano da Armênia. Mostrou as centenas de soldados civis mortos e feridos, casas e infraestruturas civis bombardeadas e destruídas. Abre aspas, estamos aqui no Emerging Talents Milan para celebrar a beleza e condenar qualquer tipo de violência. Estamos com a Armênia, disseram os designers armênios que estavam vestidos com uma t-shirt com a hashtag Stand With Armenia, ou seja, fique com a Armênia. Um grande beijo. Tchau! Gostaram do programa de hoje? Era um programa leve, cheio de cores e a gente tentou trazer um pouco mais de cultura sobre a Armênia para você. Se você gostou do programa, deixe o seu like, clique na notificação para você sempre ficar sabendo quando a gente tiver vídeos novos, siga o nosso canal, compartilhe para que outras pessoas também possam conhecer. Você pode também se tornar membro do nosso canal, tem um quadradinho aqui embaixo onde você pode se associar, uma assinatura de R$ 9,90 por mês, você recebe também vídeos exclusivos durante a semana. Esperamos você no próximo programa e fica aqui essa mensagem do final, sempre para arrasar. Até o programa número 60. E hoje aqui parece que a gente encomendou a melhor lua. Quase lua cheia em Gás. Boa noite para todos.
Turkish Paris.
GUM é a abreviação das palavras Principal Loja Universal em russo, o título que era dado aos principais mercados nas cidades da antiga União Soviética. A parte da frente do GUM é onde você vai encontrar a maior variedade de frutas secas, figo, damasco, uva, laranja, pêssego, entre outras, além de nozes, temperos e sujur, um doce feito de nozes banhado em uma calda de açúcar e frutas, que é deixado pendurado até secar, até que então esteja pronto para o consumo. Os vendedores ficam te chamando para provar absolutamente tudo o que estiverem vendendo. Para alguém como eu, é muita pressão. No fim das contas, você acaba comprando e comendo mais do que o planejado, mas vale a pena. A maioria das coisas são vendidas a granel e os preços são um pouco melhores do que na cidade. Fica bem perto do centro de Yerevan e vale a visita.